Fala pessoal, tudo beleza? Vamos lá dar continuidade então à nossa implementação de formulário do tipo muitos para muitos ou N para N, tá? A gente fez então o nosso grid aqui, certo? E agora a gente vai começar a trabalhar então com a implementação das nossas persistências, certo? Então vamos clicar aqui, vamos dar um clique duplo para poder acionar o evento de clique no nosso botão salvar e vamos começar a implementar então a lógica do nosso salvar. Qual que é a diferença? Praticamente nenhuma do que a gente fez do 1 para n. A diferença é que, ao invés de a gente ter um combo, a gente vai ter n combos agora, de acordo com a quantidade e a complexidade da relação da entidade que você está usando como base para poder fazer o registro, certo? Então, aquela verificação padrão que a gente faz para saber qual que é a situação aí do nosso objeto usuário papel, tá? E daí agora a gente vai fazer o quê? A gente não precisa ficar fazendo controle se ele vai ser um objeto alterar ou editar ele, porque a gente sempre vai modificar uma persistência nova. Então a gente não vai ter a função de editar. O nosso editar, na verdade, o comportamento dele vai ser uma alteração que é feita na vigência de um papel registrado. Se já está registrado, eu não quero tirar aquela permissão de lá, porque um dia ela foi vinculada, certo? Então eu quero controlar que aquele registro foi feito e eu quero validar, na verdade, se aquele usuário vai estar ativo ou não. Mas se ele foi registrado uma vez, ele não pode ser excluído, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos falar então que usuário papel, ponto, ID usuário, vai ser um cast que a gente vai fazer de CBO usuário, ponto, selected value. E que usuário papel, ponto, ID papel, também vai ser um cast que a gente vai fazer para inteiro, de CBO papel, ponto, selected value. Tá bom? E se o cara for salvar, então, usuário papel, ponto, data início vigência vai ser o quê? A gente vai pegar a data atual, datetime, ponto, não. Então ele vai pegar o dia e a hora que foi registrado, tá? Daí a gente vai fazer então aquela variável de mensagem aqui. E o que a gente pode validar aqui também é se aquele papel já está vinculado a um usuário. Vamos fazer a implementação dessa regra então, para poder falar que aquele papel já foi vinculado àquele usuário. E a gente não vai registrar duas vezes, né? Até porque o banco não vai aceitar, por consistência, um registro duplicado de dois usuários, de um usuário ter um mesmo papel registrado duas vezes, tá? Então, vamos criar aqui um método, private bool, verificar papel usuário. E que a gente vai passar para ele o ID usuário e o ID do papel. Certo? O que eu vou verificar aqui então? A lógica é mais ou menos a mesma daquela que a gente fez para poder verificar se já tem um usuário cadastrado, tá? db.usuário papel. Where. Então, se existe um usuário igual ao usuário que eu estou passando e se além do usuário também existe um papel igual ao ID papel que eu estou passando agora. Tá? Se então existir um registro já daquele usuário para aquele papel, eu vou falar que já aquele papel já está vinculado. Se não, ainda não foi feita a vinculação. Beleza? Então, basicamente, essa é a consistência que a gente está fazendo nesse método aqui. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Se passando o ID do usuário e o ID do papel que a gente está querendo registrar agora, se já existe um registro para ele, ou seja, se em algum momento já tem uma vinculação falando que aquele usuário já tem aquele papel vinculado, a gente vai basicamente mandar uma mensagem falando que este papel já está
vinculado ao usuário selecionado. Certo? Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa persistência. Basicamente, o que a gente tem que realizar aqui? db.usuário-papel. A gente adiciona, então, esse novo objeto criado, certo? A mensagem que a gente vai retornar é o quê? Vinculação de papel realizada com sucesso. db.savechanges. Beleza? Messagebox.show. Opa. A mensagem que a gente cadastrou, certo? A gente vai fazer aqui o nosso carregar grid de novo. E a gente tem que implementar também o nosso limpar campos, né? Então, já vamos fazer aqui o nosso limpar campos. Bom, o que o limpar campos faz? CBO papel ponto selected index vai ser 0. CBO usuário ponto selected index também vai ser 0. E usuário papel vai ser nulo. Tá bom? Então, isso aqui é a implementação que a gente vai ter para poder trabalhar com um método para poder limpar os campos aqui, tá bom? Então, vamos chamar aqui também esse método que a gente criou, beleza? E, basicamente, esse é a nossa função salvar, tá bom? Vamos lá, então, executar e ver como que ficou aí o nosso... Então, olha só. Não está carregando o usuário, hein? Na verdade, está carregando trocado aqui, parece, ó. Vamos ver o que está acontecendo. Tô arrumando tudo no mesmo combo box, ó. Então aqui é CBO usuário, né? CBO usuário. Beleza? Usuário. E o papel. Voluntário participante. Se eu tentar salvar, ele vai falar que o papel já está vinculado ao usuário selecionado. Então, só para a gente ver que esse salvar está funcionando, vamos aqui em gerenciador de papéis. Vou criar um voluntário participante e vamos criar aqui um responsável. Salvar. Papel registrado. Vamos lá no controle de acesso. Vou ter o papel responsável. Vou vincular aqui. E olha só. Eu tenho responsável, participante e voluntário. Então, o meu usuário, olha só, pode ter 3 papéis diferentes. Vamos criar, então, agora... para a pessoa Jéssica, um usuário chamado Jéssica. E a senha Jéssica também. Vamos salvar. E eu vou falar agora que o usuário Jéssica vai ter o papel de participante vinculado. Olha só. Então, a gente pode ver aqui as duas situações. Um usuário que pode ter vários papéis e um papel, por exemplo, participante, que pode estar vinculado a vários usuários. O papel participante está vinculado tanto ao usuário J. Correia quanto ao usuário Jéssica. E se ao invés de eu vincular aqui, eu não quisesse mostrar o usuário, eu quisesse mostrar o nome da pessoa que tem aquele papel vinculado. Bom, só mudar o atributo aqui, tá? E lá na consulta, a gente identificar o que a gente quer retornar aqui. Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui basicamente a gente fez a implementação do salvar. Na próxima videoaula, a gente vai fazer a implementação da lógica de ativar e desativar o usuário, que é bem simples de se fazer também, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.